Glória a Deus. Eu gostaria que você colocasse a mão sobre o teu coração e diga assim: Jesus, obrigado. Senhor, obrigado pelo privilégio de poder estarmos na tua casa. Senhor, obrigado pelo privilégio, Senhor, de poder estarmos reunidos na tua casa, Senhor. Deus, é uma alegria, Senhor, Pai, se reunir para te adorar, Senhor. Deus, abençoe cada um que está aqui nesta noite, que eles estão em casa, Senhor, Pai, ó Senhor, participando conosco via online, Senhor, ó Deus, que eles sejam alcançados, ó Deus. Deus, nós declaramos a bênção do Senhor neste dia, Senhor, ó Pai, de celebração ao Dia das Mães, ó Pai. Deus, declaramos a bênção e o cuidado e o favor do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Esses dias o Senhor tem ministrado ao meu coração a respeito da fé. Eu comecei a ministrar uma palavra aqui na quinta-feira, e enquanto eu ministrava, o Senhor me falava a respeito de uma fé pura, de uma fé que não é contaminada, de uma fé que não está distorcida pela visão ou pelos conceitos do mundo. Então nessa noite eu quero compartilhar a respeito dessa palavra que o Senhor tem continuado a ministrar ao meu coração. E eu quero te fazer uma pergunta, antes de nós até entrarmos na palavra: como está a sua fé? Será que você pode responder isso para você mesmo nessa noite? Como está a minha fé? Pergunte isso para você mesmo: como está a minha fé? Talvez num impulso você levanta a mão e o Senhor perguntar: quem aqui tem fé? Quem está com a fé bem firmada no Senhor, amém. Mas o que vai dizer a respeito da nossa fé não é as nossas palavras que levantamos a mão em resposta a uma pergunta, mas o que vai falar da nossa fé é a nossa movimentação nele. É da maneira que nós nos movimentamos todos os dias. Ali de fato a nossa fé, ela é exposta, ali de fato a nossa fé, ela é testada. Tem um cântico que diz: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. A nossa fé, ela é provada todos os dias, a nossa fé, ela é provada diariamente. Seja dentro da nossa casa, nós precisamos exercer fé dentro da nossa casa. Nós precisamos exercer fé no dia a dia, fora da nossa casa. Nós precisamos exercer fé nos momentos bons e nos momentos ruins. Como a pastora disse aqui a respeito do arrebatamento, a gente espera o arrebatamento de uma maneira gloriosa, né? Como sempre esperamos, né? Jesus vindo tocar a trombeta nas nuvens, e aí então a igreja é tomada pelo Senhor. Eu achava que arrebatamento era algum problema mecânico de carro, porque antes de eu me converter, eu tinha uns carros que eu colocava assim: em caso de arrebatamento, esse carro ficará desgovernado. Eu ficava: cara, o que é esse tal de arrebatamento? É problema mecânico, né? Esse tal, o carro vai acontecer arrebatamento, que é isso? Depois que eu me converti, depois de uns anos, que eu fui aprender de fato o que é arrebatamento, né? Que é a tirada brusca do Senhor, é o Senhor tirando a sua igreja bruscamente. Mas o arrebatamento, ele já tem acontecido para muitas pessoas. Essa semana, 2 pessoas que nós conhecemos morreu, e as 2 morreram de maneira arrebatadora. As 2 morreram dormindo. Uma foi a tia da minha esposa, dormindo, 11 horas da noite, puf, não acordou. Não é que nem aquele vereador de uma cidade que disse: acordou morta, né? Não, ela não acordou, morreu. O filho dela chegou lá de manhã para ver ela se estava tudo bem, porque ela tinha passado por um processo de enfermidade. E aí bateu, a hora que abriu, ela estava morta. E hoje pela manhã eu fui até fazer um velório também de um irmão de uma irmã aqui da igreja que estava dormindo. O pai despertou lá o celular, o pai foi lá no quarto dele, foi o celular não despertando aí, e já era, já tinha ido. 35 anos, dormiu e não acordou. O arrebatamento, eu estava conversando sobre isso hoje, o arrebatamento aconteceu. Os 2, tanto a tia como o rapaz, foram tiradas de maneira brusca. Estavam bem e não acordaram. Então nós achamos que o arrebatamento do Senhor se dará, e eu acredito muito, num grande evento, mas ele acontece diariamente. E aí nós estávamos conversando a respeito disso hoje pela manhã. Quantas pessoas dizem: eu ouço falar de arrebatamento desde que eu me converti. Esse arrebatamento que não chega. Mas para alguns está chegando.
Mas e a nossa fé? De que maneira nós temos fundamentado a nossa fé em Cristo? De que maneira nós estamos fundamentados também na fé em Cristo? E é uma grande responsabilidade da nossa fé estar fundamentada nele, para que então tudo que nós venhamos construir a partir desta fé fundamentada nele, seja um edifício firme. Porque soprarão vento, transbordarão os rios e dão com ímpeto contra a casa do crente e do não crente. A diferença não é as lutas que enfrentamos, porque o crente enfrenta as mesmas lutas que o não crente. A diferença é onde nós estamos com os nossos pés firmados, em quem nós estamos fundamentando a nossa fé, em que alicerce nós estamos construindo a nossa vida e a nossa casa. Porque da maneira que nós tratamos com as lutas que nós enfrentamos diariamente, determinará em quem de fato nós temos crido. Ontem eu estava num evento, foi numa imersão das 8 da manhã às 5 da tarde, e meu pastor que pregou, foi uma imersão com ele, que é de um grupo de filhos, e ele falou muito a respeito disso, de que maneira o mundo está fundamentando a sua fé. Muitos estão fundamentando, e até uma coisa que ele falou, é difícil você acompanhar um generoso, né? A pastora falou aqui a respeito de oferta, mas como é difícil você tentar acompanhar uma pessoa que é generosa, uma pessoa que entendeu os valores e os princípios do reino de Deus, uma pessoa que não é avarenta, uma pessoa que tem para dar e para abençoar. Ele falou até ontem, né? Como é difícil. Mas quando a nossa fé ela está fundamentada em Cristo, nós entendemos que tudo que nós temos é dele, e tudo que fazemos é para ele, e tudo que fazemos também é por meio dele, porque em mim não há capacidade de realização, se ele não for Senhor de fato da minha vida. Tem coisas que eu faço, que eu falo, tem dias que eu me movimento, que eu falo, mas não fui eu, foi o próprio Deus agindo a partir da minha vida, porque eu não tinha capacidade em mim para falar, para fazer ou para aconselhar tal pessoa. Mateus capítulo 7, eu quero começar lendo essa passagem, por mais que eu já citei ela, mas eu gostaria muito de ler em Mateus capítulo 7, versículo 24. Mateus capítulo 7, versículo 24. E enquanto nós vamos procurando aí, esses dias eu vi um videozinho de um menininho na internet que eu achei muito interessante, e nós conversamos em casa a respeito disso. Eu tento fundamentar a minha casa em Cristo de uma maneira pura e sadia. Eu já disse aqui que muitas vezes eu fui chamado já de quadrado, sou chamado de quadrado, não tem problema. Eu prefiro ir tombando para o céu do que descer redondo para lá, né? Não tem problema nenhum de ser quadrado, de ser antigo, de ser retrógrado. Não tenho problema com esses rótulos. Eu quero ser bíblico. Então minha alma está conectada há 2000 anos atrás com Jesus lá, eu venho plantando a cada dia. Mas esses dias eu vi um videozinho, e eu comentei com a minha esposa, e eu gostaria que você pensasse a respeito disso. Qual é o pior lugar para um filho, ou para uma criança, né? O filho de um casal crente, vou usar um casal crente, estar? O que você diria? Qual é o pior lugar para um filho de um crente estar? Alguém pode falar? Minha esposa falou na balada. Minha esposa, não lembro o que você falou. Alguma coisa por aí na bagunça, hoje na escola. Mas esse menininho, ele fala um negócio muito interessante. É lógico que é um videozinho de TikTok, de Instagram, mas ele fala: o pior lugar para um filho de crente estar é no banco de trás do carro. Diz assim. Ele fala, porque é no banco de trás do carro que a criança ouve os pais falando mal do pastor. É no banco de trás do carro que as crianças ouvem os pais falando mal do irmão da igreja. É no banco de trás do carro que a criança ouve os pais falando mal da família. É no banco de trás do carro que a criança ouve os pais reclamando, murmurando e praguejando sobre a vida. É no banco de trás do carro que a criança tem acesso a toda a fala amarga dos pais que não têm uma revelação de Cristo nas suas vidas. E eu ouvi o videozinho desse menino e eu falei: meu, quanta verdade
num vídeo de Instagram. Quanta verdade um vídeo criado para TikTok, para Instagram, falou. Porque eu pastoreava uma igreja em Bertioga, que tinha um casal da igreja que eles eram muito generosos. E nós tínhamos uma movimentação muito generosa naquela época, ainda continuamos, mas eu tinha um Gol velho, o meu Gol era 83, era aquele Gol, não sei se é arma, parecia um liquidificador no motor, parecia motor de popa, e eles eram um casal com 4 filhos, assim, era 6, 4, 3, 2, era assim, a escadinha. Eu morava no Indaiá, nossa igreja era no Indaiá, eles moravam lá em São Lourenço. Não sei se você conhece Bertioga, tem o Indaiá, aí tem a Riviera de São Lourenço, e São Lourenço é depois da Riviera de São Lourenço ainda. Eles nunca faltaram um culto. Podia fazer sol, podia fazer chuva, quem mora em Bertioga sabe que em Bertioga a chuva não vem do céu. Em Bertioga a chuva vem. Você não sabe de onde está vindo. Em Bertioga chuva de lado, chove de outro lado, chove tudo quanto é lado. Você vai com guarda-chuva assim, mas tem que ficar assim com guarda-chuva. E todo culto eles iam para a igreja. Poderia não ir ninguém, a gente sabia que o casal com os 4 filhos estariam lá. Em contrapartida, nós também fizemos um propósito de levá-los embora no final de todo o culto. Quantas vezes eu levei eles embora e meu carro pifou no meio do caminho? Só que a generosidade deles era muito legal, porque toda vez que a gente levava eles embora, a gente comia bem. Um dia era cachorro quente, outro dia era coxinha, e o rapaz gostava muito de cozinhar, então, e ele era marceneiro, ele inventava cada comida, cada lanche, e cada vez que a gente levava eles, a gente falava, opa, hoje tem, né? Então, não que a gente levasse eles em troca da comida, né? Mas era 6 pessoas no banco de trás, o golzinho empinado. Só que um dia esse menininho chega na igreja, e eu vou abraçar ele, na época ele tinha uns 4 anos, 5 anos, ele olhou bravo para mim assim, ele falou assim, você não come mais coxinha na minha casa. Oxe, o que aconteceu? Não quero mais saber de você. E nisso eu chamei os pais, falei, vem cá, vocês estão falando mal de nós? Não, pastor. Falei, estão sim, porque o seu filho de 4 anos não quer que a gente come mais coxinha na sua casa. Por quê? Não, pastor, a gente só fez uma observação. Nós só fizemos uma observação e ele ouviu a observação. Falei, sim, o crente não fala mal, o crente faz observação, né? E então ele teve que se consertar com o filho. Enfim, da maneira que nós estabelecemos fundamentos na nossa casa, será da maneira que nós construiremos valores e princípios no coração dos nossos filhos ou daqueles a quem nós estamos pregando o evangelho. Estar no banco de trás do carro ou na mesa da cozinha ou na mesa de jantar para uma criança é muito perigoso se os pais não têm sabedoria na conversa. Porque as lutas elas virão tanto para o crente como não para o não crente. Jesus ele vai dizer aqui a respeito disso em Mateus capítulo 7, versículo 24. Você pode, quem não gosta, não precisa levantar a mão, em nome de Jesus, eu ia pedir para levantar a mão, mas tem muita gente aqui que não gosta do PT, né? E você fala mal do PT provavelmente dentro da sua casa, para você que não gosta. Tem gente que não gosta do Bolsonaro, ou da direita, então vai falar mal. Você pode ter certeza que seus filhos vão na mesma pegada, sim ou não? Porque você construiu valores e ensinou os seus valores para eles. A minha filha ela não assiste jornal, a minha filha não lê internet a respeito de política, mas ela odeia o PT, canta a música contra o PT, ela xinga o PT, falou que é vermelho, ela, ai pai, a camisa vermelha, quem te lembra? Ela não entende nada de política, mas os valores políticos que por enquanto ela carrega, são ensinados por nós, ou nem ensinados, porque eu não ensino política, mas ela ouve. Lógico que depois ela vai ter as suas ideologias, ela vai ter o seu pensamento, em nome de Jesus continue nisso, né? Mas ela vai pensar por si. Mas Jesus ele vai dizer assim, assim todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces onde? Na rocha.
Pois todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, bateram com violência contra a sua casa e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Nós precisamos entender que, lançando fundamentos sadios dentro da nossa casa, tudo que for construído a partir disso se dará um edifício saudável, um edifício firme. E eu não estou falando só para quem tem filhos. Nós somos aqueles que estabelecemos valores em volta dos lugares que o Senhor nos plantou. Nós somos aqueles que apresentamos os valores do reino de Deus no meio de uma reunião onde só há corrupção. Nós somos aqueles que carregamos uma palavra de verdade e nós precisamos ser luz num mundo de escuridão. Então Jesus está dizendo assim, da maneira que você fundamenta a sua vida, será tratativa diante das lutas. E é interessante que daí a semana passada, enquanto eu falava sobre fé, o Senhor me trouxe um texto a respeito de Noé, e eu comecei a pensar a respeito da vida de Noé. Noé, se nós formos olhar para a vida de Noé, o bisavô de Noé era um homem chamado Enoque. A Bíblia vai dizer que Enoque andava com Deus e Deus o tomou para si. Aí nós vamos olhar para o avô de... Nossa, fugiu o nome, Noé. Oh. É tanto nome aqui que da linhagem, né? Aí a gente vai olhar para o avô de Noé. O avô de Noé era Matusalém. O pai de Noé era um homem chamado Lameque. Ou seja, Enoque era um homem de Deus, Matusalém um homem de Deus, Lameque um homem de Deus, gerou um filho que achou graça aos olhos do Senhor. Aí eu estava lembrando de 2 Timóteo, não precisa abrir, eu só vou ler. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, Paulo olha para Timóteo, ele diz assim: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em Lóide, olha, diga assim comigo, habitou em Lóide, sua avó, e na sua mãe. Olha, Paulo olha para Timóteo e fala: meu, sua vida é espetacular em Deus, sua vida é uma bênção, e eu acredito muito que você carrega de uma fé não fingida. Por que não fingida? Porque é uma fé que habitou na sua avó. Olhando para isso, a gente vê que talvez a avó de Timóteo era uma mulher conhecida pela vida dela em Deus. Aí Paulo vai dizer assim: a fé que habitou na sua avó, habita na sua mãe. Então eu acredito que o que você carrega é muito poderoso, porque a sua linhagem é uma linhagem real, é uma linhagem abençoada. Olha que importante nós fundamentarmos bem a nossa fé, porque aqueles que virão a partir de nós, eles vão ser reflexo da fé que habita em nós, da verdade que habita em nós. Eu acho maravilhoso quando Paulo olha para Timóteo e fala: eu acredito que a sua fé não é fingida, que você não é um crente meia boca, porque tua mãe era uma mulher de oração, a tua avó era uma mulher de oração, e elas geraram um homem de oração, um homem posicionado no Senhor. Quando você estabelece fundamentos sólidos, suas gerações, elas são firmes. Muitas pessoas, elas se frustram porque ensinam a Bíblia para os seus filhos quando são criança, e quando crescem, uns acabam se desviando do propósito. E quantos pais chegam: pastor, no que eu errei? Nada. Toda pessoa, ela tem o seu próprio direito de escolha, ainda que os pais plantem a verdade no coração delas. Mas pode ter certeza, não sei se alguém tem aqui um filho que não está nos caminhos do Senhor, mas eu libero nessa noite que essa fé está plantada dentro dele, e no momento oportuno ele vai se lembrar de uma fé que habitou em você, que ele viu em você. Uma vez nós fomos orar numa casa, eu e minha esposa, e a mulher falou assim: pastor, você se incomoda eu chamar meu filho e minha nora, que estavam no andar de cima da casa, para orar com a gente? Eu falei: claro que não, de maneira nenhuma, traga-os.
Ah, mas eles não são crentes. Eu falei, não tem problema, melhor ainda, é um campo fértil, então para a gente pregar a palavra. E aí o rapaz, muito falante, ele começou a contar a respeito da esposa, da noiva dele na época. Ele falou, pastor, minha noiva, em 2 situações, numa festa de família dela, ela manifestou um demônio. E a família dela não sabia o que fazer, saiu todo mundo correndo, largou a menina endemoniada na cozinha. Ele falou, na hora, eu só lembrei de uma coisa, como a minha mãe ora. E aí eu pus a cabeça na mão eu pus a cabeça dela na minha mão, né? Já comecei de trás para frente, né? Ele falou, pus a minha mão na cabeça dela e fiz a oração que a minha mãe costumeiramente faz, que eu vejo minha mãe orando. E para a glória de Deus o demônio saiu. E para a glória de Deus, naquele dia, ele e ela entregaram a vida para Jesus. E para a glória de Deus, há 2 anos, os dois estão firmes aqui na coinonia, aqui na igreja. Vem todo domingo para o culto, para a glória de Deus. Agora, o que chama a atenção é que a hora que o demônio manifestou, nenhum dos dois professava a fé cristã, mas ele se lembrou da oração da mãe dele, da maneira que a mãe dele orava, ou seja, havia uma verdade plantada dentro dele, e no momento oportuno essa verdade se manifestou. Aí tem muito pai que diz, não sei, pastor, que está dando, calma, há um tempo oportuno de Deus para todas as coisas. Algumas situações, bem sei que planos tenho para vós, Deus diz em Jeremias 29:11, bem sei que planos tenho para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais, o fim que desejais. Agora, eu não sei se você nasceu na igreja. O maior testemunho, eu me lembro de um pastor falando a respeito disso, que às vezes a gente ouve, eu era um ex-macumbeiro e me converti, eu era um ex-homossexual, eu era um ex. Aí um dia um cara subiu para pregar e falou, acho que meu testemunho é mais forte de todos aqui. Por quê? Porque eu nasci na igreja, estou na igreja e nunca me desviei. Esse é o maior testemunho. Eu lembro que ele falou assim, acho que esse é meu maior testemunho é dizer, eu não preciso falar que eu fui ex alguma coisa, não, eu sou crente desde o berço, passei por lutas pela juventude, pela adolescência, pela infância e adolescência, e me mantive firme no Senhor. Mas por quê? Porque as estruturas foram sólidas, e quando as estruturas estão bem fundamentadas, a fé que habitou na Lloyd vai habitar na mãe, a fé que habitou na mãe vai transbordar sobre a vida do filho. Mas a minha família não era cristã, então faça acontecer a partir da sua vida. A partir de mim não vai acontecer mais. Eu me lembro de uma família de 6 irmãos, e 4 irmãos eram divorciados. E quando a 5ª irmã foi casar, ela pediu uma oração para uma pastora, tinha acabado de se converter e foi pedir oração para uma pastora. Falou assim, pastora, será que você pode orar por mim? Porque os meus 4 irmãos antes de mim, os 4 são divorciados. E a pastora orou e liberou uma palavra sobre essa pessoa, dizendo assim, a partir de você, não vai mais haver divórcio na sua família. Aí só tinha mais uma irmã para casar, mas a irmã está firme até hoje no casamento, e olha que nem é crente, mas essa pessoa que pediu oração é crente, é uma pastora, uma mulher de Deus, uma mulher linda, maravilhosa. Não posso ficar falando, não quero citar nomes. Mas ou seja, se até antes de mim deu tudo errado, a partir de mim vai dar tudo certo, porque a fé que está em mim vai transbordar. Você pode dizer isso? A fé que está em mim vai transbordar. Não precisa abrir, Gênesis 4 e Gênesis 5 fala de 2 homens chamados Lameque. Um Lameque é da descendência de Caim, outro Lameque é da descendência de Adão. O Lameque da descendência de Caim foi um homem que inaugurou a poligamia. Vai dizer em Gênesis capítulo 4 que esse Lameque, ele tomou 2 mulheres para si, da descendência de Caim.
Esse Lameque, ele se vangloriava de matar pessoas. Em Gênesis capítulo 4, versículo 24, ele vai dizer assim para as duas esposas dele: eu matei um homem porque me machucou, e matei uma criança porque zombou de mim. Um homem sanguinário, um homem que veio de uma geração sanguinária. Caim foi sanguinário, e a sua geração foi sanguinária. E esse Lameque se vangloriava de ter matado um homem, de ter matado uma criança. Mas em Gênesis capítulo 5 vai falar de um Lameque, que era neto de um homem chamado Enoque, filho de um homem chamado Matusalém, e que era pai de um homem chamado Noé. Você pode dizer glória a Deus por isso? Um Lameque da descendência de Caim, que foi um assassino, se tornou um assassino, porque foi o padrão repetido na sua casa e na sua família. O outro Lameque, que veio de uma descendência de Adão, de uma descendência de Sete, foi um homem que veio sendo gerado por homens de Deus, e que gerou Noé, um homem de Deus. E é interessante que a Bíblia cita dois homens distintos, mas com o mesmo nome. O primeiro Lameque é filho de Metusael, da linhagem de Caim. O segundo Lameque é da linhagem de Matusalém, que gerou Noé. Homens bem fundamentados em Cristo transbordam Cristo para a sua geração. Homens bem fundamentados nos valores transbordam valores para os seus filhos, para a sociedade. E aí você vai dizer: pastor, mas eu ainda não tenho filho. Mas eu espero que pretenda ter. Mas não é só na geração de filhos. Noé não abençoou só a sua casa. Noé foi uma bênção na sociedade a qual Deus o havia inserido. Eu tenho certeza que Noé achou graça aos olhos de Deus, não só pela sua família, mas pela sua movimentação diante de uma sociedade com valores corrompidos. Aí Deus chama Noé, e eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, em Hebreus capítulo 11. Hebreus no capítulo 11, no versículo 5. Diz assim, Hebreus 11, 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Olha que tremendo. Enoque era bisavô de Noé. Enoque foi transladado para não ver a morte. E não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradou a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Olha o que diz aqui: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Irmão, Noé carregava uma verdade tão poderosa em Deus, que ele começou a se movimentar não segundo os valores que a sociedade que ele estava inserido tinha, mas Noé começou a se movimentar por aquilo que o céu manifestava. Sabe, não se movimente pelo que as pessoas dizem, pelo que o mundo está falando, se movimente pelo que o céu manifesta. A minha função e a sua função na terra é manifestar o céu. A minha função e a sua função é crer numa visão divina, e trazer a visão divina, e fazer com que ela esteja patente aos olhos das pessoas. Vão te chamar de quadrado, vão te chamar de retrógrado, vão te chamar de doido. Porque você imagina Noé, recebe uma visão, Deus manda Noé construir uma arca. A gente já falou muito, já ouviu muito a respeito disso. Mas
E a gente pensa continuamente nessas passagens que são mais emblemáticas da Bíblia. Às vezes a gente não consegue convencer o filho a comer arroz e feijão. Imagina convencer o filho a construir uma arca. Às vezes a gente não consegue falar para o filho, come brócolis. Agora imagina falar para o filho, você vai ter que me ajudar a construir uma arca. Imagina o poder de persuasão no espírito que Noé carregava. Porque ele precisou convencer a casa dele de que ele carregava uma visão divina. Eu não preciso ficar falando que eu sou crente, as pessoas precisam ver Deus na minha vida. Porque o que convence as pessoas não é as minhas palavras. Porque se eu for convencer pessoas com as minhas palavras, irmão, eu sou muito ruim. Eu sou ruim de argumento, assim, eu não... Mas agora, quando o Espírito Santo começa a falar através da minha vida, tem vezes que eu vou ministrar com algumas pessoas que eu falo assim, nossa, arrebentei. Eu nem sei de onde que eu tirei isso. Deus fala, você não fez nada, você só deixou eu falar, quem falou fui eu. Agora você imagina Noé falando para os filhos assim, ó, a gente vai precisar construir uma arca. Primeiro Noé teve que conversar com a esposa, trazer a esposa para a visão de Deus. Você que é casado, que está aqui, diga assim, eu e minha esposa precisamos ser um. Casa dividida não prospera. Eu preciso trazer a minha esposa para a visão que Deus me deu. A visão que Deus me deu não pode ser um peso para ela. Ela precisa estar compartilhando da mesma visão, não só da mesma fé, mas da mesma visão. Porque a fé só se manifestará quando ela vê a mesma coisa que eu estou vendo. Porque a fé vem pela crença de que ainda eu não vejo, mas eu creio que vai acontecer. E aí Noé então tem que chamar a esposa e convencer a esposa no espírito ali, ministrar o coração dela. Eu não sei se Noé conseguiu fazer isso numa semana, num dia, num mês, ou num ano ou em 10 anos. Porque Noé ficou 100 anos construindo a arca, talvez 50 anos foi só tentando convencer a família a ajudar ele a construir. Não sei quanto tempo ele demorou ali para trazer a família para a visão que Deus havia dado para ele. Mas eu acredito que cada dia Noé foi construindo, colocando um tijolinho, mas ele tinha um fundamento sólido, que era a sua fé em Deus. Eu não preciso te convencer de nada. Se o Espírito Santo não falar ao teu coração, todas as minhas palavras, elas serão palavras de persuasão. E talvez é isso que a gente está vivendo na geração de hoje, palavras persuasivas que ganham a alma das pessoas, mas o Espírito está muito longe do propósito eterno de Deus. Nós vemos pessoas hoje escolhendo igrejas para congregar por causa de uma boa palavra, de um bom louvor, de uma boa estrutura, mas será que de fato há uma verdade no Espírito sendo transmitida naquele lugar? É uma responsabilidade muito grande de nós edificarmos a Cristo. Não é numa palavra de persuasão, é identificação no Espírito. Nicodemos chega para Jesus e fala, como que eu preciso nascer de novo? Como que eu preciso entender as coisas espirituais? Jesus não fica ali inventando moda para ele, não. Você precisa ir para o monte, orar. Não, você precisa nascer de novo mesmo, só isso. A conversa foi curta e grossa, precisa morrer. Nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Jesus não ficou ali assim, ó, não, peraí, coloca o fundinho de teclado aí. Vamos aí, apaga a luz, que agora eu vou. Não. Jesus foi curto e grosso. Quer nascer de novo? Beleza, tem que morrer. Como assim morrer? Mas tem que nascer de novo. Para nascer você tem que morrer. Jesus foi preciso na palavra. Jesus foi categórico para Nicodemos. Às vezes a gente se perde na bajulação. E eu falo que as pessoas que normalmente saem da igreja, as que eu mais cuido, é a pessoa que eu dedico mais tempo, fico mais lambendo, aquela pessoa que quero dizer, pastor, eu queria conversar, sabe que eu te amo, né? 30 anos não falou que me ama, o dia que fala que me ama é porque vai embora. Agora as pessoas que falam, irmãos, pá, nossa, gostei, falou a verdade. Foi isso que Jesus fez com Nicodemos, deu no meio, pum. Por quê? Porque Jesus tinha uma vida fundamentada. Ele não estava ali floreando, não estava ali desenhando um reino. Não, ele falou, olha, para você acessar o reino, você precisa mudar a tua mentalidade.
Sem arrependimento ninguém entrará no reino de Deus. E o arrependimento não é parar de fumar, não. O arrependimento não é parar de beber. O arrependimento é metanoia, é mudança de mentalidade. Você não acessa o reino com uma mentalidade caída. Você não acessa o reino com uma mentalidade de Adão. Você acessa o reino com uma mentalidade em Cristo. Por isso que é importante nós manifestarmos na terra os valores do céu. Noé estava fazendo isso, manifestando na terra o valor do céu, a palavra que veio do céu. Agora você imagina, vou imaginar aqui de uma maneira bem simples. Noé vai lá na floresta, começa a cortar lenha com os filhos. Aí da lenha Noé começa a descascar as árvores e começa a fazer tábuas. E acho que Noé deve ter conversado com os filhos assim, vamos fazer um monte de tábua, encosta ali, depois acho que tiver um certo número de tábua, a gente vai começando a fechar e tal. Aí já, de repente alguém chega para Noé e fala assim, Noé, eu vi que você tem umas 1000 tábuas encostadas ali, você não poderia arrumar 2 para mim? Só para eu remendar o buraco lá de casa lá, pô. Tá entrando rato lá, precisava tampar, você tem umas tábuas legal, Noé. A Noé fala, cara, putz, deu um trabalho, não, vende para mim então, beleza, vendo baratinho, vai, pega 2 lá. Daqui a pouco chega uma outra pessoa para Noé, isso é um exemplo, a mim não aconteceu, não está na Bíblia não. Mas aí chega uma outra pessoa para Noé e fala assim, pô Noé, eu estou vendo que você está construindo aí um barco, que ninguém nem sabe o que você está construindo, nem sabe se vai dar certo, mas eu vi que você tem ali umas 1000 tábuas, será que você não poderia vender baratinho para mim, umas 10 tábuas? Aí Noé fala, puxa, pega lá, ô Cã, vai lá, faz um desconto para eles lá. Daqui a pouco Noé vai perceber que ele vender tábua é lucrativo. E ele chama os filhos e fala assim, cara, vamos colocar o projeto da arca de canto um pouquinho, vamos vender tábua. E Noé então, hipoteticamente, se torna o maior vendedor de tábua da sua região. Um homem milionário porque agora vende tábua. E daqui a pouco Deus chega para Noé e fala assim, eu não te chamei para vender tábua, eu te chamei para construir uma arca. Noé, você desviou o propósito. Não, Deus, é que está dando dinheiro, vender tábua está dando dinheiro. Calma, eu vou voltar a construir a arca. É que vender tábua. Noé fez isso, irmão? Não. Noé começou a construir uma arca e não deixou nada distraí-lo na visão que Deus o havia dado. Noé começou a construir uma arca, e ainda que muitas distrações devem ter vindo pelo meio do caminho, Noé não saiu da visão que Deus havia plantado dentro dele. Ah, pastor, mas eu estou fazendo um negócio, o pastor está dando muito dinheiro. Irmão, é papo furado. Quantas pessoas eu já ouvi dizer, ah não pastor, ora aí, porque se eu tiver muito dinheiro, irmão, se você tiver muito dinheiro, você vai se desviar. Se você não tiver o coração firmado nele. Agora, se você tiver muito dinheiro, mas tiver o coração nele, irmão, seu dinheiro vai ser uma ferramenta poderosa para o reino. Noé continuou, porque a Bíblia vai dizer o quê? Que pela fé, Noé recebeu uma revelação divina. Diga assim, a revelação divina, ela vem pela fé. Amém? A revelação divina não vem pela cópia de uma igreja que está dando certo. A revelação divina, ela não vem da cópia que eu faço do outro que eu acho legal. Não, o Senhor tem uma revelação divina para mim, uma revelação divina para você. Ainda que eu faça a mesma coisa que o outro está fazendo, mas vai ter a minha identidade. Já copiei muitas coisas, mas sempre que eu copio, a minha identidade está naquela cópia. Diz o pastor Silmar Coelho, ele fala assim, que nada se cria, tudo se copia. Dificilmente alguém fala, criei. Não, sempre na nação novo está copiado ou mudado de alguma coisa. Você viu no Brasil, né? Os programas de TV, 90% dos programas de TV é tudo copiado de fora. Não tem problema, o fulano está fazendo tal coisa, está dando certo, pô, que legal, achei muito legal a ideia, eu vou fazer também. Mas eu vou implementar a minha identidade naquilo. Porque eu tenho uma revelação divina para o meu negócio, para a minha empresa, para o meu trabalho, para a minha casa.
Eu acho legal, às vezes a gente pega umas fotos da internet, que tá reformando a casa, então eu pego a foto da internet, pô, legal, maravilhoso, mas a foto, ela me dá às vezes uma ideia de como fazer, mas eu quero fazer com a minha identidade, com a cor que eu gosto, com o jeito que o Senhor nos mostrou para fazer dentro da nossa casa. Então eu acredito muito que cada um de nós, pela fé, receberemos do Senhor uma revelação divina, da maneira que conduz a sua casa. Você já dormiu em hotel? Quem já dormiu em hotel? Quem já dormiu em hotel e falou, não vejo a hora de ir embora para minha casa? E o hotel era muito bom. Eu me lembro uma vez, eu e minha esposa fomos num encontro de casais, num hotel, parecia um castelo o hotel em Campos do Jordão. Um dia, no segundo dia, a gente estava assim, ai que saudade da minha cama. Mas era aquela cama que a gente deitava, fazia até assim, até afundava na cama, né? As paredes tudo quente. Só acordava assim, já tinha gente servindo café da manhã, aquele almoço fantástico, o dia maravilhoso, o hotel era um castelo. Mas no segundo dia a gente estava, nossa, veja a hora de voltar para casa, ai minha cama, ai que saudade do meu travesseiro fedido, ai que saudade da minha cama dura, porque é a minha cama, é a minha casa. Dizem que há duas alegrias na viagem, quando você vai, quando a expectativa de ir, né? Mas quando você fala, estou voltando para casa, eu vou voltar para minha casa, para o meu lar, porque lá tem a sua identidade, porque lá tem o seu cheiro, porque lá tem o seu toque. Quantas pessoas, às vezes, principalmente faxineira, né? Quando vai faxinar a casa de alguém, às vezes se a dona da casa fala, pode limpar o armário, às vezes se a faxineira mudar tudo, o que a dona da casa vai fazer? Quem mandou você mudar de lugar os copos? Mas eu acho melhor aqui. Então você acha melhor lá na sua casa, aqui é a minha. Eu só preciso você limpar a casa, não mudar as coisas, porque onde eu guardo o copo é a minha identidade. Sim ou não? Na minha casa eu tenho copo lá, eu tenho copo térmico, eu tenho um copo, tenho um monte de copo. Aí minha esposa às vezes fala, eu vou jogar fora. Não vai, tira a mão. E o copo tem que ficar no mesmo lugar. Às vezes ela pega e guarda em outro lugar. Eu falo, a hora que eu falo, cadê meu copo? Sumiu. Ela fala, não, está aqui. Eu falo, mas por que você tirou dali? Por quê? Porque carrega a minha identidade. Eu tenho uma ligação de alma com esse lugar que guarda o copo. Quando nós recebemos do Senhor essa revelação divina, estamos bem fundamentados em Cristo, meu irmão. Tudo que nós construímos a partir da verdade bíblica prospera, abençoa, traz paz. Vão soprar ventos? Vão transbordar rios? Vão. Mas nós estaremos firmados naquilo que o Senhor falou conosco. Noé não se desviou porque alguém o chamou para outra coisa. Ele cumpriu o propósito para o qual ele foi chamado. Noé construiu algo que ninguém estava construindo, mas ele carregava uma visão de Deus. Se você está fazendo algo que ninguém está fazendo, mas é de Deus que você está fazendo, tem convicção disso, mantenha-se os olhos firmados. Não se perca no simples. Sabe, na quinta-feira eu falei um pouco a respeito disso, depois você assiste essa mensagem de quinta. Mas sabe o que está acontecendo na nossa geração? A gente está se perdendo no simples. Hoje, se a gente passa na frente de uma igreja que tem 20 cadeiras, 10 pessoas orando, a gente fala assim, pobres, não tem visão. Por quê? Parece que a visão para os nossos dias é ter um templo para 500, 1.000, 2.000, 10.000 pessoas, ter telão de LED para tudo quanto é lado, e ter likes e curtidas, e isso é sinônimo de sucesso. Quem disse? Quem disse? Como é legal você ver um jovem que está errando tudo violão, mas você fala, mas ele está com coraçãozão em Deus. Irmão, eu pastorei uma igreja em Bertioga, você imagina a cena. A minha esposa tocava teclado e eu cantava. Aí nós ganhamos um pagodeiro para Jesus.
Aí o pagodeiro, ele não tocava bateria, ele batia na bateria, mas que tinha raiva da bateria. Ele fazia assim, ó, tá, tum, tum, pá. E minha esposa, e a gente cantava a mesma música todo culto. Eu vejo a glória do Senhor. Minha esposa parecia aquele pé de galinha, né, que falam, né? Tchim, 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 tchim. Eu vejo, e eu lá, irmão, eu vejo a glória do Senhor. Canto bem. Pasme você, a igreja não tinha lugar, tinha gente que ficava do outro lado da rua. Aí Deus foi agraciando. Aí foi chegando um, foi chegando o outro para nos ajudar. E eu não estou dizendo que o louvor não é importante, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que às vezes a gente se perde no simples. A gente acha que para Deus se manifestar, não, Deus está naquela igreja, porque você viu? Uau, você viu o tamanho do telão, irmão? Eu fui numa festa esses dias que o DJ tinha telão lá que eu quase pedi de oferta. E nossa, gente, que telão bonito, quer ofertar para a obra, não? Né? 4 metros por 3, 70 mil reais custa. Caso você quiser ofertar, está liberado já. Mas para nós aqui dá 3 por 2, que é 40 mil. Está liberado aí, eu sei que tem uns 40 mil. Mas se tiver, Deus manifesta. Se não tiver, Deus manifesta do mesmo jeito. Ah, se tem um irmão que é o Décio da guitarrista, Deus opera? Opera. Tem o Wesley hoje aí que tocou, né? Bênção demais. Deus opera. Oh! Mas se tiver o Deus vai estar aqui ou não? Sim, o problema não é Deus, o problema somos nós. Deus fala assim, se você tiver só com caixinha de fósforo chacoalhando no altar, eu estou. Alguém já foi na vigília, que não tem nada? Aí na vigília a gente começa lá nos montes, né? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor, já estou batendo palma. Cara, a glória de Deus, não tem ali nada, nem uma parafernália nenhuma. E a glória de Deus se manifesta na simplicidade do local. E eu estou dizendo isso, eu estou usando exemplo como igreja, porque é o nosso ambiente, mas isso acontece na nossa casa. Parece que se a gente tem uma casa com umas goteiras, parece que Deus não está no lugar, não. É que tem um demônio de um gato que anda no telhado. Em casa lá tem uns gatos que andam no telhado, dá um temporal, começa a cair uns gotinhas, uns gatos gordos. Esses dias um gato caiu do telhado, ficou lá, quebrou o quadril. Aí essa semana que eu fui ver que ele caiu em cima de um cano, estourou o cano em cima da minha casa. Aí tiveram que chamar a zoonose para pegar ele, porque eu não sabia pegar, a gente não sabia pegar o gato com a quadril quebrado. Mas às vezes a gente denomina o que? Porque tem uma goteira, não, Deus não está aqui, não, Deus se manifesta de maneira pura e simples, irmão. Nós estamos perdendo a simplicidade do Evangelho. Nós estamos perdendo a simplicidade de abraçar um ao outro e orar um com o outro, porque eu preciso cumprir alguns protocolos. Que protocolo? Nós temos a responsabilidade de manifestar os valores do céu. Aleluia. A gente precisa meter a mão no bolso, Deus falar agora, dá seu carro, dá sua casa, Deus está aí, esse aqui eu posso dar, que é alugado. Mas não, a gente hoje está cheio de protocolo. Não, não posso, não é assim que se movimenta. Nós perdemos a pureza, ou estamos perdendo, irmão, a pureza do simples, do orar de maneira simples, do se movimentar diante de Deus de maneira simples. Isso fala de uma fé pura. Eu imagino Noé, ele recebe uma visão, a pureza do coração dele faz ele se engajar no propósito de Deus. Mas pessoas que têm uma fé superficial, elas precisam de uma estrutura muito grande para se manter de pé. Para eu me manter de pé numa estrutura superficial, meu irmão, eu preciso de uma prancha bem grande, porque senão eu não consigo me manter de pé. Eu preciso de estruturas para me manter de pé. E o que é isso? Uma pessoa que não está fundamentada em Cristo, ela precisa de movimentos. E você vê que a fé do Brasil, ela está baseada em movimentos, em modas. Agora tem a moda, e não estou falando mal, eu falei isso aqui na quinta, não é falando mal não. É só o que é mais falado na internet agora, né? O Legendários,
que para o homem amar a esposa, para o homem amar o filho, ele precisa pagar R$1.800 e ficar 4 dias no meio do mato. É moda, daqui a pouco passa, daqui a pouco vem outra moda. Então nós vamos andando do pastor da moda, da banda da moda, do movimento da moda. Que isso? Isso é uma fé superficial, que nós precisamos de estruturas para continuar crendo que vamos ficar de pé. Agora, quem é fundamentado em Cristo, irmão, senta debaixo de uma árvore. Quem é fundamentado em Cristo, edifica a sua casa na palavra. Se nós estivermos nos perdendo, nós precisamos reconhecer o nosso coração e correr pedir ajuda. Olhe para a pessoa que está do teu lado e fala: se precisar de ajuda, pode contar comigo. A gente não pede mais ajuda. E aí eu falo como pastor. Às vezes as pessoas só vêm pedir ajuda quando o negócio já desandou. Não, vamos pedir ajuda. Eu falo: pastor, ora comigo, ore por mim. Ah não, mas se eu pedir oração hoje, vão dizer o quê? Não, vão dizer que você precisa de oração. Ponto. Ah, mas se eu expor meu coração, é melhor você expor a tentação do que ter que ser exposto pelo pecado. Mas a nossa fé, ela está muito corrompida pela sociedade que nós estamos inseridos, e Noé se manteve puro diante de uma sociedade completamente parecida com a nossa. Na época de Noé, o povo casava, dava-se em casamento, o povo beijava, dava-se em beijar, em sexo, era uma orgia. E Noé manteve puro, coração puro. Por quê? Porque ele vinha de uma estrutura de pessoas que andavam com Deus. Enoque andou com Deus, Matusalém andou com Deus, Lameque andou com Deus, Noé andou com Deus, Lloyd andou com Deus, a filha Eunice andou com Deus, Timóteo andou com Deus. Ah, mas daqui para cima ninguém andou com Deus, mas a partir daqui o Alexandre anda com Deus, a Rebeca vai andar com Deus, e os filhos da Rebeca vão andar com Deus. Eu estou construindo uma arca. Quem está construindo uma arca? Diga amém. Irmão, será que de fato nós acreditamos que estamos construindo uma arca? Construir a arca vai exigir tudo de nós. Eu não imagino Noé falando assim: ah, hoje eu não vou construir a arca não, tá dia das mães, pô. Vou ficar em casa hoje. Você imagina isso? Você imagina Noé falando assim: caramba, preciso comprar madeira. Pô, mas vamos comer um McDonald's hoje, a gente deixa para comprar madeira depois. Noé investiu a vida dele. Diga assim: quem tem uma visão, investe a vida. Nós cantamos aqui, senão o que nós cantamos é mentiroso. Talvez o maior momento que nós mais mentimos na igreja é na hora do louvor, porque nós dizemos: por ele, eu estou gastando a minha vida. Jesus, fique gastando, irmão. Que vida que você está gastando? Você está gastando uma vida secundária, porque a vida primária você está gastando para você mesmo. Você vai na igreja a hora que você quer, você ora a hora que você quer, você jejua a hora que você quer, e dizima quando você acha que tem que dizimar, e quando dizima, dizima do jeito que você acha melhor, não dizima segundo o que a palavra de Deus diz. Que vida que você está gastando? Por ele eu estou perdendo. Perdendo o quê? Você não perde a novela, você não perde a série do Netflix. Ah, para com isso. Então nós precisamos, na hora desse cântico, ir para o banheiro, ir lá, vai fazer xixi. Ah, eu não posso cantar essa música, porque não é uma verdade na minha vida, porque senão você é um mentiroso. Eu estou dizendo para Deus que estou construindo uma arca, e Deus fala: que arca? A arca, irmão, presta atenção, a arca é um entendimento de algo que eu estou construindo para salvação da minha família. E entenda algo, não é salvação da minha família financeiramente somente. Eu preciso plantar o reino de Deus dentro da minha família, dentro da minha casa e no coração da minha família. Porque a fé que habita em mim, eu quero que habite na Rebeca. A fé que habita na minha filha, eu quero que transborde nas amiguinhas da escola, ou em qualquer outro lugar. Será que nós estamos de fato construindo uma arca? Ou será que nós estamos construindo um iate para nós mesmos? Meu cunhado hoje, ele mora lá em Bertioga, ele falou: cara, esses dias,
Eu estava lá no cantão do Indaiá, parou uma lancha. Ele falou, sem exagero, no mínimo a lancha tinha uns 10 metros de comprimento. Aí desce 2 elevador lateral com um jet ski de cada lado. Daqui a pouco, ele falou, eu estava sentado lá só olhando. Daqui a pouco os caras apertam lá um botão, sei lá o que aconteceu. Um escorregador inflável. Desce da lateral da lanche, daí o povo começa, desce pelo escorregador, vai passear de jet ski. E ele ficou, gente, o que é aquilo? Será que nós estamos construindo uma arca? Porque a arca fala de outros estarem conosco e acessarem aquilo que Deus nos deu como visão. Iate fala daquilo que eu construo para mim, para o meu benefício e para o meu deleite. Não tente que não pede. Quando pede, pede mal. Pede para gastar nos vossos próprios prazeres. Foi isso que Tiago disse. Agora, se nós estamos, irmão, de fato fundamentados em Cristo, e tudo que nós construímos a partir deste fundamento vai transbordar nas nossas gerações. Diga para a pessoa que está do teu lado, eu preciso ser abençoado pela sua vida, meu irmão. Mas a gente está com as 2 mãos no bolso. E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de estender a mão. A gente está vivendo dias assim, que as pessoas estão assim, ó. E aí, tudo bom? Bom. Toca aí. Porque nós estamos vivendo a nossa própria vida, do nosso próprio jeito. Agora, se o que está sendo construído na nossa vida, ela tem como fundamento a rocha que é Cristo, tudo que nós construímos aí transborda valores para quem está ao nosso lado. Olhe para Jesus, o maior exemplo que a contrariedade não é impedimento para que faça o que Deus nos comissionou a fazer. Jesus foi a pessoa mais contrariada da época. Sim ou não? Jesus curava, o povo reclamava. Jesus ressuscitava, o povo reclamava. Jesus dava pão, o povo reclamava. Jesus fazia isso, o povo reclamava. Imagine Jesus como eu e você dizendo assim, quer saber? Vai tudo para o inferno. Assim como a gente tem vontade de fazer algumas vezes, né? Tem pessoa que você abraça, ele reclama. Que você beija, ele reclama. Se você der R$1.000, ele reclama. Tudo que você faz, reclama. Aí quando a gente pensa, quer saber? Vai para o inferno. Você já mandou quantos para o inferno? Eu já mandei alguns já. Aí depois fala, não, Deus, perdão, nossa, que palavra que eu falei, né? Eu me lembro, uma vez eu estava descendo para Bertioga, um carro me cortou no meio da neblina. Mas me cortou, me fechou no meio da neblina. Pro inferno. Aí que a gente chegou lá embaixo, o carro estava enfiado no meio do mato. Meu Deus, perdão, eu falei brincando. Falei na ira do meu coração. Era uma saveira, não esqueço até hoje. A saveira estava enfiada no meio do mato, assim, ó. Meu Deus, me perdoa, Senhor. Nós precisamos entender que no banco de trás estão os nossos filhos. E isso cabe para os solteiros também, porque é o que eu estou dizendo. No banco de trás está seu patrão. No banco de trás está sua família. No banco de trás está os amigos que você quer ganhar para Jesus. E o que eles estão ouvindo das suas conversas. Quer afastar o seu filho da igreja? Fale mal da igreja perto dele. Quer construir um filho corrupto? É só falar para o seu filho que não precisa pagar imposto, tá chegando imposto de renda. Mas a gente vai conseguir umas notas aqui para dar uma burlada, para dar uma diminuída no imposto. Ensina errado. Não, porque o Brasil é um país de muitos impostos. Vai para os Estados Unidos morar lá. Mas nós vamos construindo valores errados. E depois dizemos lá na frente, não sei porque que meu filho se tornou um monstro. Ele só foi sendo reflexo daquilo que você foi transbordando ao longo da sua vida. Se eu grito em casa, minha filha grita em casa, minha esposa grita em casa, minha cachorra grita. Se o tom dentro da minha casa se eleva, o tom de todo mundo se eleva. Se eu começo a orar, todo mundo ora. Então nós precisamos entender, e eu quero encerrar com isso, que nós precisamos olhar para Jesus. Pergunte para a pessoa que está lá, está construindo uma arca ou um iate, irmão? Deus me deu uma visão, aleluia. Eu só preciso de Deus me abençoar. Deus me abençoa. Irmão,
Às vezes eu dou alguma coisa, eu não sei se já deve ter acontecido isso com os pais aqui. Você dá alguma coisa pro seu filho, aí você fala, dá um pedaço. Você fala, eu não, é meu. Oh, foi eu que te dei. Dá um salgadinho aí. Às vezes eu faço assim com minha filha, que eu vou buscar na escola, compro salgadinho, põe a mão para trás, dá um salgadinho, ela dá um. Pô, vai dar um fandango, daquela bolinha, dá um, tem que dar um. Aí ela dá o segundo e diz, tó, vai, tó. A gente faz isso com Deus. Deus fala para nós assim, dizima. Pode ser 9%, Deus? Vamos negociar aqui? Senhor, se eu der uma cesta básica esse mês, se eu abençoar um missionário esse mês, eu não preciso dizimar, Deus? Deus fala, ué, mas é o seu jeito, é o meu. Ah, Deus, eu posso fazer jejum assim? Uma vez a minha esposa estava jejuando com um amigo nosso. Deus deu uma visão para ela e para ele. Cada um jejuava 24 horas. E ela falou, você vai? Eu falei, não, Deus não falou comigo. Deus falou com vocês dois, né? Aí a gente chegou num lugar, ele estava jantando. Aí minha esposa falou, hoje não é o seu dia de jejuar? Ah não, é que eu sabia que ia ter a festa, eu troquei o jejum. Eu troquei o jejum. Mas aí que é da hora. O dia que eu estou de jejum, irmão, é o dia que eu estou de jejum, tem gente que vem comendo picanha. Eu falo, justo hoje, irmão, você vai comer picanha? Não pode ser amanhã? Hoje eu estou de jejum, mas nessa hora que a nossa fé é provada. Mas aí a gente troca, porque é conveniente. Ah não, hoje é o seu dia de jejum. Ah não, eu troquei, porque eu sabia que ia ter uma festa. Ah, hoje eu jejuei pela manhã. Não, Senhor, eu jejuo todo dia das 18 às 24 horas, à meia-noite. Mas hoje que eu sei que vai ter uma festa, então eu troco o meu jejum. E aí nós vamos fazendo assim com Deus, trocando, barganhando, negociando, porque nós expomos para Ele muitas vezes um coração que tem uma fé rasa. Até tem fé, mas ela é muito rasa, ela não está firmada na rocha. Aí quando soprar os ventos, porque uma casa construída sobre areia é uma casa, sim ou não? Jesus falou, a casa construída sobre a areia, ela tem a aparência da casa construída sobre a rocha. A diferença é na hora da dificuldade. A aparência é a mesma. São duas casas construídas. Mas é quando soprar os ventos, transbordar os rios, e o vento der com ímpeto contra a casa, aí nós vamos saber qual casa está bem fundamentada ou não. Se coloque em pé para nós orarmos. Agora diga assim comigo, essa é uma responsabilidade nossa. É uma responsabilidade, irmão, nossa como igreja. Se nós somos cristãos, que somos pequenos cristos, que cristianismo nós estamos apresentando à sociedade? Que cristianismo apresentamos para as pessoas que estão olhando para nós? Ah, eu estou construindo uma arca, Deus. Deus fala, sério? Sim. É para a salvação da sua família? É, Deus, é para a salvação da minha família. Então, glória a Deus. Se você recebeu uma visão de Deus para construir uma arca, a arca ela é um simbolismo de Cristo. A arca ela simboliza que quem está dentro da arca foi salvo, que quem está em Cristo está salvo. Então foca numa pessoa da sua família. Aí está difícil ganhar minha família para Jesus. Foque em um. Comece a jejuar e orar por essa pessoa. Jejuar e orar por essa pessoa. Comece a jejuar e orar por essa pessoa. Fala, Deus, essa pessoa vai ser o foco da minha oração a partir de hoje. Que nós possamos declarar em nome de Jesus isso. Que o meu fundamento seja Cristo. Aleluia. Eu não quero me perder construindo madeira, vendendo madeira. Não, eu tenho uma visão em Deus. Senhor, eu não estou construindo um iate, eu estou construindo uma arca. Eu não estou construindo, Senhor, um cristianismo que só traz benefícios para minha família. Não, eu quero construir algo que ensina a eles a renúncia, a morte, a abnegação. Porque os filhos de Noé se envolveram na visão que Deus deu a Noé. Que nós possamos declarar isso nessa noite. Senhor, eu me proponho
a fundamentar cada dia mais a minha vida e a minha casa em Cristo. Porque senão, irmão, tudo será uma vida vivida na superfície. E então, na hora do aperto, na hora da dificuldade, eu vou usar os meus métodos, porque eles são muito mais rápidos do que os métodos de Deus. Não se esqueça, Noé, você recebeu uma visão. Não se esqueça, Noé, você recebeu uma palavra. Não se esqueça, Noé, o que eu te dei é para abençoar famílias, é para abençoar pessoas. Amém? Vamos orar? Você pode declarar isso: Senhor, eu quero fundamentar a minha vida em Cristo.